Estamos agora iniciando o pós-jogo. Já peço para você deixar sua curtida e o seu comentário. O que você achou desse empate por 1-1 entre Mirassol e Vitória? De que maneira você enxergou o jogo? Haverá a pergunta, viu, gente? Sobre a insistência do Lucas Braga. O porquê o Vitória insiste tanto em escalar o Lucas Braga. Haverá, não tenha dúvida disso. E aí você que está vendo gravado já pode ter até escutado a resposta do Fábio Carilli. Mas haverá a pergunta, eu estou curioso para saber, né? Para entender. Eu só preciso entender porque que ele é esse. Então, o que é que Lucas Braga faz para continuar sendo titular do Vitória? Porque ele é um jogador inofensivo. Está sem confiança nenhuma. Perdeu um gol de cara que seria o nosso 2-1. Ele e o goleiro, dentro da pequena área, gente. O gol é enorme. Mais de 2 metros de altura. Chuta a bola para cima, pô. O cara chutou a bola para baixo, o goleiro caído no chão quase, chutou a bola para baixo. Impressionante, mas no contexto geral, diante das limitações que nós temos com esse time, preciso ser sincero e justo. Eu gostei do jogo, Adson. Diante das limitações, de entendendo os erros que nós temos, não é um jogo que eu digo assim, Vitória, meu Deus, é uma partida que mostra que realmente a gente vai poder conseguir brigar para ser melhor do que 4 times pelo menos, né? E como o Adson sempre tem dito desde a primeira rodada, gente, tem muito campeonato ainda. Mirassol está pontuando bem, mas tem muito campeonato ainda. O segundo turno vem aí, a gente vai ver, a gente espera, na verdade, né, por ser Vitória, que o Mirassol não sendo nessa batida, já tem 25 pontos em 15 jogos, inclusive. Adson Piedade para comentar o que foi esse empate por 1-1 de Vitória e Mirassol. Não esqueça, se inscreva no canal aí, ó. Aperte em inscrever-se, deixa o like, venha junto com a gente. Vamos ouvir o 10 em faixa, o que é que ele achou desse jogo? Vamos lá. Adson Piedade. Meus queridos rubro-negros, o Vitória hoje foi mais inteligente, né, que contra a equipe do Sport. E o equilíbrio que a gente pediu antes do jogo aconteceu. O Vitória foi um time que soube jogar um pouco mais com a bola, como soube contra o Sport, só que contra o Sport, o Vitória se desorganizou demais e deu muitas chances claras de gol também. O Sport teve chance e deu chance. Cedeu muito campo, cedeu entre linhas. E hoje o Vitória foi mais organizado, mais inteligente e com a bola teve evolução. Continuou a evolução e foi esse equilíbrio que eu pedi ao Vitória. Então o Mirassol foi bem analisado pela equipe de inteligência do Vitória. O Vitória começou marcando alto a equipe do Mirassol, explorando essa dificuldade do Mirassol de querer sair jogando, porque é um time que não joga sem pressão alguma. E foi provado, né, que Vitória com esse mesmo elenco do Mirassol estaria brigando embaixo também. E o Mirassol só não briga porque tem um time que joga muito natural, muito tranquilo ali. E aí consegue render em alto nível. Vitória que mostrou as suas dificuldades, é um time ainda que joga praticamente com os 11 do início do ano. A gente vem pedindo reforços não chegam contratações, jogadores que, como o Rubem, por exemplo, pegou agora mais 5 minutos de jogo. Então, muito pouco. É sinal que o cara não é reforço. Reforço chega e joga, gente. Já falei isso algumas vezes aqui. Mas, em termos de observação, a Vitória entrou numa postura, como eu disse, marcando alto, né? E quando roubava essa bola, acelerava bastante o jogo. Eu gostei dessa atitude ali do jogador do Vitória. Como eu disse, ainda com aquela qualidade duvidosa, né? Vitória não entrega bem ali no último terço. O Kaiser ha dito que está jogando sozinho, né, no ataque do Vitória. O Mirassol, dentro de um jogo equilibrado, mesmo em casa, não marcou alto Vitória, não pressionou. É um time que prefere jogar de forma equilibrada, tranquilo. As plataformas de jogo, o Mirassol ali dentro de um 4-3-3, 4-2-3-1. O Vitória jogando dentro de um 4-2-3-1 hoje, bem mais definido. O Ronald sendo aquele enganche, né? O meio-campo central, e foi muito bem o Ronald assim. É um cara que nasceu, que eu brinquei aqui em off, nasceu para ser meia, mas virou volante. E aí faltou lapidar vários outros atributos, né, que o meia precisa, como finalização de fora, o último passe, a tabela por dentro, né, a infiltração na área. Então o Ronald peca em algumas coisas, mas a gente ganha em outras, né? É um cara que sabe marcar, sabe roubar aquela bola, sabe prender muito bem a bola e ser um termômetro ali no meio. Então as principais ações do Vitória foram contra-ataques pelos lados do campo, principalmente, boas triangulações e ultrapassagens dos laterais. O Mirassol jogando com bolas em profundidade, é um time que joga muito em bola de profundidade,
tanto nas costas dos laterais quanto no centroavante, e aquela bola cruzada ali, né, de dentro da área ou de fora da área. Destaques individuais. No Vitória, Baralhas, Ronald e o Cáceres. Hoje fez um bom jogo o Cáceres hoje, tá? E no Mirassol eu continuo com o Carioca. Para mim foi o jogador mais difícil de ser marcado hoje do Mirassol, apesar de que o Gabriel também fez um jogo regular, que é o destaque do time deles. No segundo tempo, Vitória volta ali num cochilo, Anderson. Cochilou ali até o primeiro recorte, ali 7, 8 minutos. Depois o Vitória engata, equilibra o jogo e só não chega com mais qualidade para finalizar, com mais, digamos assim, objetividade, por conta da deficiência que tem a ofensiva. E o Mirassol chegava com mais perigo, porque tem um time mais homogêneo, tem um time com uma maior qualidade de último terço do que o Vitória, apesar de ter atletas desconhecidos do público brasileiro, como o Negueba, está chegando na Série A agora, né? O próprio Christian, o jogador que é o da Costa, né? Que chegou aí agora no futebol brasileiro, tem feito gols, mas é um desconhecido também. E eu acho que o placar foi justo. Eu acabei acertando dessa vez, ia acertar o 2-1 do Vitória aqui no jogo passado, e acertei esse 1-1 hoje, assinei. E o Vitória agora tem uma chance de uma semana aberta para treinar para surpreender o Palmeiras, né? Jogar num jogo reativo, tentar surpreender o Palmeiras aqui e quem sabe fechar essa Série A aí com pelo menos 20 pontos antes, que já seria de colocar a mão pro céu. Individualmente, o Lucas Arcanjo fez uma defesa de cinema ali, salvou o Vitória. Poderia estar aqui também o Lucas Arcanjo como o melhor, mas trabalhou naquele lance, um lance crucial. E aí, na hora que a gente colocar os 4, eu acho que ele também entra aí, né? O Baralhas, Ronald, Cáceres e o Lucas Arcanjo. O Alta, que não fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo entregou bem, foi bem irregular. O Cáceres, o melhor para mim da linha defensiva. O Zé Marco bem, regular hoje também. O Maicon, para mim, deixou a desejar. Teve aquela bola do escanteio que pega nele, ele vai disfarçar para ver se o juiz come. O William Oliveira mal. O Baralhas jogou muito bem de novo, regular, recuperou o futebol o Baralhas ali. O Ronald, o melhor do meio campo, tá? Um enganche ali muito bom. O Oswaldo, obrigado, meu irmão. O Oswaldo fez o que foi possível, tá? É um cara que tá chegando à idade, perdeu 2 gols feitos ali de cara, que não pode perder, mas fez uma finalização boa no segundo tempo. O Lucas Braga não tem questão de ser titular de Vitória, velho. Se ele jogar no Barradão domingo, com certeza vai ser vaiado. Eu acho que o treinador já tem que pensar em outra opção aí, o Aitor, o próprio, se Mateuzinho voltar, jogar na beirada, pensar em alguma coisa aí. E o Felipe Cardoso provou que não está pronto para 45 minutos ainda não. É um bom jogador, vai ajudar a Vitória, mas ele ainda não sustenta muito bem, a bola bate às vezes e volta, isso é ruim jogando principalmente fora de casa. No Barradão eu acho que ele tem mais chance de jogar. O Kaiser é aquele guerreiro, teve uma chance só, colocou na trave, e entrou o Renzo Lopes ali, pouco tempo para mostrar, a Vitória já estava meio acuado, e o Rubem, que a gente não sabe por que não está jogando, né? Então, foi assim que eu vi, Anderson Matos. Que bom, fizemos um ponto, Mirassol 1 Vitória. Beleza, Adson. Nesse momento que estamos ao vivo, estamos mostrando a tabela. O Vitória é o 15º com 17 pontos em 17 jogos. Por exemplo, estamos a 3 pontos do 10º, mas o 10º tem 3 jogos a menos que a gente. Nós somos a equipe que mais atuou na Série A juntamente com o Bragantino, né? Apenas Vitória e Bragantino, nesse momento da gravação, fizeram aí 17 partidas, tá? E o Vitória empata por 1-1. Nosso querido Gabriel Galino está aqui para analisar também, né? O que ele achou, quais são as considerações dele sobre o jogo. Vou lhe pedir para se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal do Dinâmico ainda, aperte aqui em inscrever-se, ó. Aperta ali em inscrever-se e deixa o like também. Gabriel, sua opinião. Abriu? Fala. 1-1 hoje, Anderson, resultado do Mirassol e Vitória. Um jogo muito em aberto. Serviu para a gente ver que não tem bicho papão nessa competição. Existem times que têm um maior orçamento e isso vão destoar em relação a peças, mas aqueles que têm menor orçamento, apesar de viverem uma boa fase, o Vitória tem condição de brigar. A questão é o Vitória vencer as suas limitações. E é o que a gente viu isso muito claro no jogo de hoje. O Mirassol começou já tomando um susto, o Vitória podia ter aberto o placar com 1 segundo de jogo praticamente, aquela jogada ensaiada que o Carille tenta praticamente desde que chegou. Cada dia que passa ela vai ficando melhor, mais caprichada, e hoje quase rendeu um gol. Só que após essa jogada, o Mirassol assustou, fez o seu gol. Eu acho que
com a cabeça mais fria agora, eu vejo que foi mais mérito do Mirassol do que demérito do Vitória, por causa daquele passe do Iago Felipe e a finalização do Edson, que o Arcanjo fechou, ela passou entre as pernas dele, enfim. O Vitória reagiu, não sentiu, isso é um ponto positivo, empatou o jogo, podia ter empatado antes, a cabeçada do Oswaldo, o goleiro pegou, e o Baralhas foi feliz na sobra, de pegar bem na bola e conseguir empatar a partida. O jogo ficou lá e cá, o Arcanjo teve uma defesa milagrosa, que podia facilmente ter colocado um 2-1 pro Mirassol, aquela cabeçada ali sozinho, do atleta do Mirassol. E pouco o Vitória criou, que eu me lembre mais depois do segundo tempo. Agora, a segunda etapa, aconteceu o que eu acho que o Watson falou, o Mirassol cansou. E o Vitória teve muito campo para jogar, muito campo mesmo, muita transição. Até me estranhou ele não colocar o Fábio em momento nenhum do jogo, porque mesmo o Fábio não estando 100%, era um contexto que favorecia as características dele. Ele ia pegar a bola, ele ia arrancar, ele ia colocar na frente. Quando ele chegasse na cara do gol, aí Deus sabe o que ele ia fazer. Mas a característica favorecia. O jogo favorecia as características dele. E, pelo visto, não estava bem, né? Para o cara, ele preterir ele, aí colocar o Claudinho, que tentou, mas cheio de limitação, estava improvisado, não dá nem para a gente conseguir criticar tanto o Claudinho nesse sentido. Rubem Rodrigues, para mim, tem que jogar mais. É mais uma partida, Anderson, que ele entra em campo e ele nem pegou na bola. Não deu para ver nada do cara. E aí a gente fica sem entender o porquê ele vem sendo, não vem sendo escalado. E a tendência, caso ele esteja no final da fila, é que ele seja escalado ainda menos. Porque hoje foi um jogo que a gente não tinha o Mateuzinho, nós não tínhamos os reforços, e ele já tinha passado o Ronald na frente do Rubem. E colocou o Rubem no finalzinho, quando o Ronald já não aguentava mais. Então imagine no próximo jogo que a gente vai ter Mateuzinho, Ronald, Romarinho, entre outras peças. O Rubem não deve jogar. A menos que na semana aí ele surpreenda o Carille e tudo mais, o Rubem não deve jogar. E isso me decepciona. Porque é um cara que acabou de chegar, tá? Tudo bem que quando ele chegou, se eu não me engano, foi na transição do Carpini para o Carille. Não era 100% o Carille. Mas, mesmo assim, tinha que ser oportunizado. Se todos estão sendo, ele tinha que ser oportunizado. Claramente, o Vitória carece de beiradas. Nós tínhamos o Fábio hoje, não estava 100%, não foi para o jogo. Nós tínhamos Oswaldo e o Lucas Braga, por isso eles foram titulares, mas não tinha Eric e não tinha Léo Pereira, que estava disponível. E o Vitória simplesmente optou por não levá-lo. O Vitória preferiu levar 3 goleiros para Mirassol, mas não levou Léo Pereira. Isso é um recado muito claro para mim de que o Carille não conta com o jogador. No mais, Anderson, eu acho que o Adson resumiu bem a partida, mas eu queria hoje mais pensar nesse resultado de forma positiva. Porque o Vitória podia ter vencido o jogo. Aquela bola do Lucas Braga, imperdoável. Tá? Imperdoável. Não tem justificativa para um atacante de 5 milhões perder o gol daquele. Mas também fico feliz que o Vitória não perdeu. Porque em partidas da Série A, principalmente fora de casa, quando você não consegue vencer, você tem que pontuar. E a fase que o Mirassol vem vivendo hoje, o Mirassol ganhou lá dentro de Grêmio, dando 4-1. Ganhou do Corinthians, dando 2-1. Teve outros excelentes resultados e o Vitória foi lá e arrancou um ponto. Então, assim como eu reclamei que o Vitória perdeu 2 pontos para o Sport no Barradão, hoje eu aplaudo que a gente tenha conseguido arrancar um ponto. É o Mirassol, não sei o que, sim, mas é uma equipe que vive um melhor momento que o Vitória e a gente sabia da dificuldade que era o jogo. Eu espero que o Vitória, com a semana para trabalhar, com os reforços que estão regularizados e vão estar aptos para domingo, o Carille monte uma equipe mais competitiva, principalmente ofensivamente, para que o Vitória construa os 3 pontos no Barradão. É um adversário dificílimo, é o Palmeiras. A gente sabe que, mesmo sendo o Barradão, o favorito é o Palmeiras, mas a gente tem condições de, com os reforços e com a semana para trabalhar, conseguir pontuar nessa partida. E a tendência é essa, seguir pontuando e ajeitar esse lado ofensivo do Vitória. Defensivamente, eu acho que a gente está sobrevivendo bem. O principal ponto a se melhorar é a bola parada e também os cruzamentos na grande área, mas fora isso, o Vitória tem se comportado bem. Ofensivamente é o grande problema. E eu creio que com os reforços a gente pode resolver isso. É a esperança, Anderson. Se os reforços não resolverem isso no setor ofensivo, aí eu perco as esperanças de o Vitória conseguir vencer as partidas. Porque quem tem que fazer gol é Baralhas, é Lucas Alter, ou Kaiser, que vive uma grande fase. Fora isso, não tem beiradas para produzir para o Vitória. A gente depende exclusivamente do nosso centroavante, que hoje não conseguiu marcar, colocou uma bola na trave, e se ele não marcar, ninguém marca do setor de ataque mais. Tem que ser o Baralhas acertando um chute, como foi no dia de hoje. Então, enfim, vamos para o próximo, seguimos, que bom que pontuamos, podíamos ter vencido, mas melhor do que não vencer, pior do que não vencer é perder. E isso a gente não fez hoje. Boa partida do Vitória, evoluiu para mim, um ponto positivo. Assim como o Ícaro falou quarta-feira, hoje sim eu vejo claramente o copo meio cheio. Valeu, Gabriel Galindo. Bom, tô gostando das perguntas que estão sendo enviadas lá no grupo, né?
Espero que o pessoal, da assessoria selecione algumas das boas perguntas. Eu mandei aqui no grupo, porque assim, como muita gente pergunta a mesma coisa, aí ele lê uma só e diz, tipo assim, Anderson Matos, canal do Dinâmico, Leonardo Santiago, canto rubro-negro, Sami Farias, Rio da CV, e aí ele vai trazendo à tona a pergunta que ele destaca lá. Só que a pergunta que eu fiz foi a seguinte: a insistência em Lucas Braga, que visivelmente atravessa uma má fase, acontece porque o senhor acha que ainda pode recuperá-lo ou por algum outro motivo? O meu intuito da pergunta não é ofender o treinador nem dizer que ele está errado em escalar, embora eu ache. O motivo da minha pergunta é entender porque que ele está escalando o cara, velho. Ele precisa trazer à tona pra gente uma explicação. Porque, sinceramente, justificativa ele não tem. A justificativa para a escalação do Lucas Braga, ela não existe. Mas eu quero ouvir a explicação dele com relação ao jogo. Ouvir a explicação dele porque é que o Lucas Braga ainda é titular do Vitória. Não faz sentido algum, gente. É uma reclamação unânime. Acho que até dentro do elenco do Vitória. Acho que os caras do Vitória, os jogadores do Vitória devem falar assim, cara, Lucas Braga de novo. O Ronald pegava a bola, levava aquela baga, pisava e voltava a gente, visivelmente. Visivelmente. Eu também puderam, eu também faria o mesmo. Né? Então, vamos ver o que o Carille vai responder. E, na verdade, qual será a pergunta, né, que a assessoria de imprensa vai pôr, no caso aí, Lucas Braga. Né? Vamos aguardar para ver aí. Não esqueça, se inscreva no canal. Aperte em inscrever-se, deixa o like também aqui pra gente, é muito importante, tá?